Ele gostava da mãe dele, mas ele não tinha uma ligação, um elo, uma ligação tão profunda com a sua mãe. Então a ocitocina, este também é o hormônio chamado da ligação. Para os casais que estão aqui, tenho que falar em parábolas? Não, acho que não, porque tem poucas crianças na sala, as crianças estão lá no culto, né, das crianças ali. Mas quando uma moça, quando uma mulher, que ela não teve ainda a sua primeira relação, e ela vai se guardando o máximo possível para o casamento, e depois de muito tempo em que ela está, por assim dizer, armazenando ocitocina no seu organismo, quando ela tem o primeiro relacionamento íntimo com aquele que será o seu esposo, a liberação da carga de ocitocina na corrente sanguínea é tão grande, que gera uma ligação, assim como a Bíblia diz em Gênesis, ambos se tornam uma só carne, e ambos ficam tão ligados, tão conectados, através do relacionamento sexual. A ciência vai dizer, e eu lembro que quando nós fomos num seminário sobre sexualidade, o Nicolau foi junto, e alguns líderes foram, alguns jovens foram, e na época nos foi dito, ensinado naquele seminário, que é comprovado que mulheres que até os 25 anos tiveram muitos parceiros sexuais, se até os 25 anos ela não casou, ela tem uma séria propensão a, mesmo casando, não criar esta ligação tão profunda com seu esposo, com seu parceiro. Por isso, não é uma questão apenas religiosa, quando a Bíblia ensina, quando a palavra de Deus ensina, tanto o moço quanto a moça se guardar para o casamento, porque quando isso ocorre, na primeira relação, esta ocitocina vai gerar esta ligação. É por isso que os nossos pais, avós, que tinham aquela visão tão conservadora, em que eles, até a mulher usava aquela expressão, só casando. Já ouviu essa história? Você entendeu o que eu estou dizendo, né? O cara vinha com aquele papinho de Cerca Lourenço, ai, me dá uma prova do teu amor, e ela, nananina não, só depois de casada, né? E aí o que acontecia? É por isso que os casamentos duravam 30, 40, 50, 60 anos. Era por isso que os casamentos antigos duravam muito mais. Não é uma questão religiosa, irmãos, é uma questão científica também. Deus preparou o nosso corpo de tal forma, que se o moço ou a moça se guardarem a sua virgindade, até o dia em que encontrarem o verdadeiro parceiro, e então se entregarem completamente um para o outro, a ligação que será gerada, vai fazer com que mesmo diante de lutas terríveis, este casal vai estar unido. Eu lembro da minha mãe, que na sua simplicidade, o meu pai, que na época era seu noivo, roubou um beijo da minha mãe, deu um selinho, já contei essa história aqui, ele deu um selinho, não foi nem um beijo, foi um selinho, a minha mãe desmaiou, meu pai ficou apavorado, e ele chegou, a mãe da minha mãe, que ia ser sogra, e disse, o que houve, Manuel? Eu não sei, eu acho que foi a pressão dela, mas eu já vou indo, e o velho vazou, né? Diz que quando a minha mãe acordou, quando acordaram a minha mãe, ela chorava compulsivamente, mãe, começou a chorar, e a mãe dela, o que houve, minha filha? Mãe, eu estou grávida. Eles eram na época, irmãos, nossos avós, a minha mãe me teve com 40 anos, morreu com 80 e poucos, então ela era bem das antigas, mas antigamente, alguns mais velhos vão lembrar o que eu vou falar agora, parece piada, mas é verdade. Havia um costume, quando um rapaz ia visitar uma moça, se ele estava sentado numa cadeira ou na poltrona, quando ele levantava para sair, a moça não podia nem sentar naquela cadeira quente, porque diziam que ela podia engravidar. Alguém lembra disso? Só os mais... denunciaram a idade agora. Quem fez assim, denunciou a idade. Era assim. Bah, pastor, que ignorância. É verdade, gente. Era uma ignorância. Mas,
por causa da ignorância, por causa do medo